as águas com as suas mãos. Quem contou o pó da terra e pesou os montes, quem guiou teu espírito, quem conselhos deu a ti, com palavras fez a terra e a sustentas em suas mãos, ó Deus. Tudo existe para a sua glória, ó Deus. Tudo existe para te dar louvor. As nações pra ele são como uma gota d'água, como um pó soprado ao vento, são as ilhas para ele. Quem fundou o universo e as estrelas estendeu, com que compararemos semelhante a quem tu és, ó Deus. Tudo existe para a sua glória, ó Deus. Tudo existe pra te dar louvor, ó Deus. Tudo existe para a sua glória, ó Deus. Tudo existe pra te dar louvor. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou. Infinito é seu próprio ser, mas eu me lançarei. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou. Infinito é seu próprio ser, mas eu me lançarei em te conhecer, ó Deus. Tudo existe para a sua glória, ó Deus. Tudo existe pra te dar louvor, ó Deus. Tudo existe para a sua glória, ó Deus. Tudo existe pra te dar louvor, ó Deus. Tudo existe para a sua glória, ó Deus. Tudo existe pra te dar louvor. Me entregaram uma lista com o que eu deveria fazer. Tinha até o que não fazer. Eu tentei. Eu ouvi os seus encantos sobre livremente me deixar viver, confiando em meus impulsos. Eu tentei, e no final, quando esgotei as minhas fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração. Só restou em mim o desespero de alguém que se encontra à deriva, confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim, condenado por acreditar
esgotei as minhas fontes, dei ouvidos ao meu próprio coração. Só restou em mim o desespero de alguém que se encontra à deriva, confinado em minha própria liberdade. Fui traído pelo mal que há em mim, condenado por acreditar em mim. Busco uma rocha onde firme eu possa resistir aos ventos, um lugar seguro. Não encontro em mim segurança alguma, nada que me faça resistir em pé. Busco uma rocha onde firme eu possa resistir aos ventos, um lugar seguro. Não encontro em mim segurança alguma, nada que me faça resistir em pé. Não consigo. Ele, o Criador do céu, que em tudo põe a mão e chama como o seu. Ele, que guarda em seu ser a glória do eterno, perscruta o fundo inferno. Ele que chama pelo nome estrelas que se escondem e seres incontáveis vêm. Se foi, deixou o seu trono, e se foi, se esvaziou e seu ser vestiu-se como um de nós.
seguro em seu ser. Vestiu-nos como Ele é. Somos o que Ele é. Obrigado, Senhor, por Teu Evangelho, seu maravilhoso ato de humilhação em nosso favor, sua obediência santa diante de Deus. Louvado seja o seu nome eternamente. Que todas as línguas te louvem, que todos os povos te abençoem, bendigam o seu nome. Nós, como parte da sua criação, vivamos uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de completa e absoluta rendição diante da beleza do Teu Evangelho. Louvado seja o Senhor eternamente. Amém. Amém? Então vamos para o nosso texto desse momento, desse último momento. Hebreus capítulo 11. Meus irmãos, eu acredito que esse texto é muito importante para nós. Muito importante para nós, para a nossa realidade. Esse texto fala sobre fé. É um texto muito famoso. O seu verso 1 é um verso conhecido de cor, né? Todos os cristãos praticamente recitam esse verso. E, além disso, a galeria, né? Possui também a galeria da fé aqui, registrada no capítulo 11 de Hebreus. Porém, apesar de toda a sua fama e de ser um texto tão popular entre a igreja, o seu significado está bastante diluído entre nós. O seu significado já faz tempo que foi apagado da nossa mente como igreja. E eu sinto muito por isso. Nós somos a igreja de Deus aqui na terra. Nós somos os responsáveis por anunciar o Evangelho de Deus, por proclamar a fé em Cristo Jesus. Nós somos os responsáveis por isso. Nós somos a casa da fé. É para cá que as pessoas vêm quando elas batem, quando elas encontram os limites lá fora. É para cá que elas vêm quando elas encontram o limite da medicina, por exemplo. É para cá que elas vêm quando o médico diz para elas que elas têm apenas 3 meses de vida, que o câncer está em fase terminal. É para cá que elas vêm quando a medicina não pode mais com elas. É para a casa da fé. Elas correm atrás da casa da fé, porque a casa da fé é para romper as barreiras, os limites colocados pela medicina. A casa da fé serve para isso. Serve para dar uma esperança que vá para além da perspectiva médica. É para cá que as pessoas vêm quando a psicologia já não tem mais o que dizer acerca do seu estado emocional, acerca do seu relacionamento, da sua família. É para cá que elas vêm quando a sua família está absolutamente fragmentada, está completamente diluída, destruída, atingida. É para cá que as mães desesperadas vêm quando a sociedade já deu limites finais para os seus filhos e disse: ele está nas drogas, ele não demora muito, ele vai ser morto. Se ele não morrer de overdose, ele vai morrer nas mãos de traficante. Mas seu filho já, quando a sociedade já não acredita mais no seu filho, é para cá que você vem, para tentar transpor essa barreira. Nós somos a casa da fé. E muitos de vocês talvez chegaram aqui por conta de barreiras que encontraram lá fora. Muitos de vocês chegaram até aqui porque já tinham batido a cara na parede das suas relações, na parede de si mesmos. Vocês já não estavam mais acreditando em si mesmos. Na parede financeira, é para cá que as pessoas vêm quando a economia diz para elas que elas estão quebradas. É para cá que elas vêm tentar romper essa barreira, transpor esse limite. Nós somos a proposta do salto. Nós somos a proposta do salto. Nós somos a casa da fé. É para cá que as pessoas vêm, meus irmãos.
É para cá que elas vêm atrás de fé, da proposta do sobrenatural. Não, aqui no natural acabou para mim, mas existe uma casa da fé ali, e eu vou lá para ver se eles me ajudam a traspassar. É a proposta do traspassar. É para cá que as pessoas vêm. Mas o trágico, meus irmãos, que tenho para dizer a vocês nessa noite, é que nós, como casa da fé, não fazemos ideia do que é fé. Não fazemos ideia. O nosso conceito de fé é raso, é equivocado. O nosso conceito de fé é ralo, não é firme, não é um conceito resistente, como o diamante do conceito de Hebreus capítulo 11. Nosso conceito de fé é absolutamente corrompido. Nós não fazemos ideia do que é fé. Agora vejam só, as pessoas vêm desesperadas até nós, porque precisam de fé, precisam da proclamação da fé, e nós dizemos a elas, nós proclamamos a elas qualquer coisa, menos a fé de Hebreus, capítulo 11. Isso é uma lástima, isso é uma tragédia. Meus irmãos, isso é uma tragédia. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nessa noite o texto de Hebreus capítulo 11 seja para nós um despertar da nossa consciência racional acerca da fé. Que Hebreus capítulo 11 seja para nós nessa noite aqui um abrir de olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que Deus faça isso, porque só Ele pode fazer. Nenhum pregador, por mais eloquente que seja, e eu estou muito longe de o ser, nenhum pregador, por mais eloquente que seja, tem a capacidade de fazer você entender as santas palavras que estamos para ler. Porque as santas palavras que estamos para ler não são de um livro qualquer, não foram escritos por um homem como nós. Nós podemos entender o nosso igual, nós podemos entender os textos mais complexos da literatura portuguesa, nós podemos entender os textos mais complexos da literatura da Inglaterra, mas nós não temos chance alguma diante das palavras de Deus. Nós não temos chance alguma diante do texto de Hebreus 11. A palavra é dele, e a capacidade de nos convencer e de nos fazer compreendê-la é dele também. Qualquer pregador faz a sua parte. Ele estuda, ele ora, ele chora diante do texto, ele lê comentários, ele conversa sobre o texto. Mas ele não pode fazer mais do que isso, e isso não é o bastante. Nós estamos nessa noite em completa dependência de que o Espírito Santo explique para nós as palavras do Santo Livro. Se Ele o fizer, nós viveremos, nós compreenderemos apesar do pregador. Se Ele não fizer isso, nada fará sentido. Que Deus nos dê a graça de compreender a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Isso foi acrescentado como uma maneira de facilitar a busca rápida dos textos, séculos mais tarde. Então nós podemos discordar de onde o capítulo começa. Inclusive às vezes perigoso como o capítulo é dividido, como os versículos são divididos. Às vezes é perigoso. Por isso a melhor maneira de ler a Bíblia é lê-la inteira, especialmente os livros. Você não pode ler fracionado. Isso aqui não é uma caixinha de promessas que você aponta o dedo em qualquer lugar. Não faça isso. Isso é pecado contra a Bíblia. Se você está disposto a ler algum texto bíblico, esteja disposto a lê-lo por completo. Se você está disposto a ler algum versículo de Hebreus, tenha em mente que Hebreus precisa estar completamente compreendido para você, porque senão uma frase isolada não fará o menor sentido. Portanto, vamos começar o nosso texto de Hebreus 11, no capítulo 10, verso 35.
O livro de Hebreus é de autor desconhecido e foi escrito para evidenciar a supremacia de Cristo. O livro de Hebreus foi escrito para judeus que admiravam demais as suas figuras históricas e que agora tinham que lidar com essa nova figura chamada Jesus Cristo. E alguns judeus, hebreus, eles tinham dificuldade em encaixar a figura de Jesus no meio ali entre as figuras de Moisés, de Abraão. Algumas alas do povo hebreu, inclusive veneravam anjos, veneravam seres espirituais, seres que não eram percebidos pelos sentidos. Então, o autor de Hebreus escreve a sua carta para exaltar soberanamente, para colocar em absoluta evidência e isolamento a figura de Cristo Jesus. E isso para nós não é muito difícil entender como Jesus é mais precioso, por exemplo, que Abraão. Para nós não é muito difícil entender como Jesus é mais precioso, por exemplo, que Moisés. Mas para eles era um escândalo dizer isso. Para eles era difícil de dizer isso, era muito difícil. Então o autor de Hebreus gasta suas palavras, e sua intelectualidade, seu conhecimento veterotestamentário para criar uma ponte entre as figuras do Antigo Testamento, o cerimonial do Antigo Testamento e o novo momento, a nova aliança e a nova figura chamada Cristo Jesus. Portanto, durante todo o livro de Hebreus até aqui, ele vai colocar Jesus como superior a Abraão. Ele vai colocar Jesus como superior a Moisés. Ele vai colocar Jesus como superior aos anjos, superior aos sacerdotes. Ele será o sumo sacerdote, né? Não segundo um sacerdócio humano, mas segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem começo de dias nem fim de dias. Ele é um sacerdócio que vem antes mesmo que Deus estabelecesse o sacerdócio em Levíticos, em Moisés. Jesus já era o sumo sacerdote, né? Jesus não é sacerdote por conta de Moisés, que estabeleceu essa linhagem sacerdotal. Essa linhagem sacerdotal existe por conta de Cristo, que veio antes. Então, toda essa loucura para os hebreus, quando eles leram essa carta, eles ficaram maravilhados com essa superioridade, essa supremacia de Cristo Jesus. E agora a gente chega aqui quase já nas conclusões finais da carta, e a gente encontra o autor, seja ele quem for, né? A gente encontra Deus, porque essa é a palavra de Deus em última instância. Nós encontramos ele dizendo no verso 35 do capítulo 10: portanto, se é assim, se Cristo é superior, se Cristo é maior do que todos, se Cristo é a primazia dentre todos nós, portanto, se é assim, não jogueis fora a vossa confiança. Existem algumas palavras nesse texto que vão ser palavras intercambiáveis. Três palavras que vão poder ser substituídas à vontade, umas pelas outras: confiança, esperança e fé. São três palavras que dentro desse texto possuem o mesmo sentido. Portanto, não abram mão da vossa confiança, da vossa esperança, da vossa fé. Não abram mão de acreditarem nisso, na superioridade de Cristo, da vossa fé nele. Porque ela vos trará uma grande recompensa. Algumas versões vão dizer um grande galardão. Porque vocês necessitam de perseverar nesta confiança, perseverar nessa fé, para que, havendo feita toda a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Veja qual é a atenção que o autor estabelece aqui. Olhe para mim. Vocês precisam perseverar em vossa confiança, em vossa fé, naquilo que cremos, em vossa esperança. Vocês precisam perseverar. Não abram mão, não abandonem a vossa confiança. Ela tem grande galardão no final. Vocês precisam de perseverar nessa fé, para que depois de haver feito toda a vontade de Deus, alcancem a promessa. Vocês entendem? Atenção, fé e obras. No último dia muitos estarão agarrados somente em suas obras. Em teu nome eu fiz toda a vontade de Deus. Em teu nome eu jejuei. Em teu nome eu orei. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu gravei CDs. Em teu nome eu participei de conferências. Eu participava do coral. Em teu nome eu fiz 354 bolos para a igreja. Em todas as comemorações das senhoras, das crianças, dos adolescentes, pré-adolescentes, dos pós-adolescentes.
Em teu nome eu trabalhei, eu limpei a igreja e o banheiro. E o Senhor vai dizer para estes que fizeram coisas que aos nossos olhos parecem nobres: eu não vos conheço. O autor de Hebreus está dizendo o que Tiago disse: a desassociação, o divórcio entre fé e obras é morte. Vocês precisam crer com tamanha perseverança, não apenas fazer o que é bom. Agora virou uma questão de vida ou morte saber o que é fé. Porque o que é objetivo a gente já entende já. Objetivamente não podemos matar. Objetivamente não podemos roubar. Não podemos desejar a mulher do próximo. Não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de nos congregar. Não podemos deixar de repartir os nossos bens com os aflitos. Não podemos deixar de pregar. Não podemos deixar de evangelizar. Objetivamente o que se deve fazer, nós já sabemos. Acontece que fé é algo que me parece subjetivo e abstrato. Se eu faço tudo isso, mas não faço isso, eu estou caminhando para uma condenação eterna. Portanto, a pergunta vital desta noite: o que é fé? Fé em quê? O que é fé? Fé em quê? Isso é vital. Fé em quê? Vamos lá. Vocês necessitam de perseverar para que alcanceis a promessa. Ou seja, a promessa é o alvo da fé. Que promessa é essa? Fé em quê? Que promessa é essa? Fé em quê? Ele vai dizer, verso 37: pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. O meu justo viverá da fé. Ou você pode dizer, desta fé. Meu justo viverá desta fé. Fé em quê? Fé na promessa de que aquele que vem virá e não tardará. Qual é a grande fé da igreja do Senhor? É a fé no rei que está invisível aos olhos. É a fé na loucura de um reino invisível. É a fé numa promessa de um reino vindouro. O autor de Hebreus está dizendo, creiam. Está todo mundo pensando que quem domina esse mundo é Roma, é César, mas existe um rei que vem, que é acima de César. Este mesmo que é acima de Abraão, de Moisés, de todos. Este rei está acima, creiam nele. Ele é invisível. Todo mundo chama vocês de loucos. Todo mundo chama vocês de fanáticos, por vocês estarem pautando a vida de vocês em algo que é invisível, em algo que não se vê. Um reino para além dos olhos. Mas fé dos cristãos é crer nisso, naquilo que olhos não veem. E ele vai dizer que o justo vive disso, da fé nisso. O que distingue um justo de um ímpio é exatamente isso. Essa é a linha divisória entre um justo e um ímpio. Quem está vivo e quem está morto. Quem está morto acredita em um monte de coisas. Quem está vivo acredita em uma coisa distinta. Aquele que vem virá e não tardará. Segundo Jesus, dizendo para as irmãs Maria e Marta, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Portanto, o justo de Deus crê para além dos olhos. O justo de Deus crê para além dos olhos, da percepção visual. Se recuar nisso, se deixar de crer nisso, se a sua fé não estiver estabelecida naquele que vem e virá e não tardará,
a minha alma não se agradará dele. Verso 39, o autor, de maneira bem otimista, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição das almas, mas sim dos que creem naquele que vem e virá e não tardará. Somos dos que creem nessa loucura do invisível. Nós cremos para a preservação da vida. Nós cremos para a preservação da vida. Aí você olha agora e fala assim: mas esse camarada que escreveu isso está morto. Quem foi que disse? Ele está preservado no depois da vida. Ele continua vivo, ainda que o seu corpo tombe para trás. E aí os leitores poderiam chegar nesse momento e dizer assim: você está doido, gente? Que proposta é essa? De acreditarmos em algo que ninguém está vendo, de acreditarmos no reino por vir, a gente vai queimar o filme aqui. O pessoal vai chamar a gente de louco, de desequilibrado. O pessoal não faz sentido. Todas as pessoas estão caminhando com a vista para cá, diante daquilo que podem perceber, diante daquilo que podem perseguir. E a proposta de Hebreus é o seguinte: vocês não. Vocês vão caminhar com a vista um pouco mais acima, mirando algo que ninguém está vendo, um rei que ainda vem, mas certamente não tardará. Um reino superior e uma realidade superior. Isso é loucura. Aí o autor de Hebreus, imaginando esse questionamento, escreve o verso 1 do capítulo 11. Mas a fé é essa loucura mesmo. A fé é a certeza das coisas que esperamos. O que esperamos? Aquele que vem virá e não tardará. E é a prova do que não se vê, o que não vemos. Aquele que vem virá e não tardará. Portanto, meus irmãos, à luz desse versículo primeiro, a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não se vê. Eu posso dizer a vocês que eu não vejo um carro novo para mim. Meu carro está acabado, arrasado, todo mastigado. Eu não vejo possibilidade alguma de um carro novo. Mas fé é isso. Fé é a certeza do que eu espero e a prova do que eu não estou vendo. Amém, meus irmãos? Não. Acabei de falar uma heresia braba aqui. Só quem concordou de coração e alma foi Rui. Que Rui gosta desse negócio dessa heresia. Quer dizer que com base nesse versículo aqui, eu não estou vendo aí na minha conta abarrotada de grana. Não estou vendo. Mas fé é isso. É a certeza do que eu espero e a prova do que não vejo. É isso, gente? Não. Não de maneira alguma. Porque carro é coisa que se vê. Dinheiro é coisa que se vê. Casa é coisa que se vê. Sucesso financeiro é coisa que se vê. Sucesso profissional é coisa que se vê. Ou você nunca viu nenhuma dessas coisas? O autor de Hebreus está falando que fé é convicção do que não se vê. Olha como nossa mente é incrível. Uma mente fotográfica. Eu vou dizer um objeto, somente vai desenhá-lo imediatamente. Maçã, está aí a maçã, prontinha. Porque é coisa que se vê. Dinheiro, está aí figurado. Cada um vai figurar de um jeito. Tem gente que pensou em Rui. Vou parar Rui agora. Então, carro, está aí um carro na sua mente. Árvore, está aí uma árvore. Cada um botou uma árvore diferente. Sucesso, você tem uma imagem para sucesso aí na sua cabeça, que você vem perseguindo. Cada um tem um conceito de sucesso. Agora deixe-me dizer uma coisa: o rei que vem, eternidade, a gente simplesmente não consegue desenhar, porque isso é coisa que não se vê. Vocês entendem o convite do autor de Hebreus? Para vivermos uma vida pautada no que não se vê. Colocarmos a nossa fé naquilo que não vemos. E vivermos uma vida inteira baseada nessa realidade superior. E aí ele imaginando que talvez os seus leitores iam dizer: isso é loucura demais. Como é que a gente vai ter coragem de inaugurar esse novo movimento? Os
da fé. O movimento daqueles que esperam que ninguém está vendo. Como é que a gente vai ter coragem bastante para inaugurar esse movimento? O autor de Hebreus, imaginando que eles podiam se achar esses apóstolos do movimento da fé, esses iniciantes do movimento da fé, esses não, amadores não, esses precursores do movimento da fé. Ô Rui, eu estou tentando te esquecer aqui de cima, Rui. Se você puder não me ajudar mais, eu agradeço. Então o autor de Hebreus, aí tendo essa impressão de que talvez eles pudessem se achar os precursores da fé, aqueles que vão inaugurar o movimento. O autor de Hebreus diz assim: eu quero dizer já de antemão que não é nada novo não. Foi assim desde o começo do universo. Pela fé, nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito do que se vê. Olha o autor de Hebreus filosofando e dizendo que aquilo que nós vemos é sombra daquilo que não vemos. Sócrates, alguém lembrou de Sócrates aí, do mito da caverna? Aqui, Platão, vale. Ele é o pastor, tem que dizer que eu ainda acho que é Sócrates, mas ele é o pastor. Platão, foi Platão. Mas o mito da caverna, né? Aquilo que nós percebemos com os olhos não passa de sombra. Aquilo que se vê foi feito a partir daquilo que se não vê. A realidade está para o que não se vê. E o que se vê é projeção. Olha que loucura. E ele vai começar a dizer: vocês não estão sozinhos, não são os precursores, não vão inventar a roda e nem tampouco a Coca-Cola. Não chegou a hora dela ainda. Verso 4. Ele vai começar a fazer uma galeria de homens e mulheres que viveram agarrados na fé daquele que vem e virá e não tardará. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Alguém aqui já ficou intrigado com o texto de Caim e Abel? Por que danado Deus preferiu, ou Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim? Eu, quando era criança, ouvia essa história, eu não entendia as razões. Me intrigava bastante. Poxa vida, o camarada fez uma oferta ali de legumes e de plantações da sua agricultura, e Deus simplesmente rejeitou. O outro trouxe a sua ovelha e Deus aceitou. Eu ficava: por quê, cara? Sabe? É claro que a gente não vai conseguir sondar os pensamentos de Deus por completo. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Mas o autor de Hebreus nos dá um norte quanto a este caso. Ele nos dá um norte. Segundo o autor de Hebreus, Abel ofereceu seu sacrifício diante de Deus pela fé. Segundo o contexto que imediatamente atrás desse verso 4, que nós estamos vendo, Abel ofereceu pela fé na promessa. Que promessa? De que aquele que vem virá e não tardará. Isso manteve o sacrifício de Abel santo diante de Deus e o fez ser aceitável para ele. Sabe aquela historinha que você já ouviu e eu também? Que Deus criou um jardim maravilhoso e criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, colocou uma árvore no meio do jardim, deu uma ordem ao homem, o homem descumpriu essa ordem. Deus então os expulsa daquele jardim com consequências graves e mortais e os coloca para longe. Sabe essa história que nós já ouvimos? Os primeiros a ouvirem essa história foram, teoricamente, Caim e Abel. A diferença é que eles não ouviram nos nossos termos. Os nossos termos são: houve um homem e uma mulher. Os termos de Caim e Abel foram: de repente um dia Adão falou: senta aqui Caim, senta aqui Abel, deixa o papai contar uma história para vocês. Deus criou a terra, Deus criou o nosso lar, Deus vivia conosco em completa e absoluta harmonia. Nós comíamos das suas próprias mãos, nós tínhamos intimidade com Ele conversávamos todo fim de tarde. Porém um dia, não um homem desobedeceu, não. Porém um dia, papai quebrou a aliança. Eu desobedeci a Deus. E é por isso que hoje nós temos que
trabalhar e comer do suor do nosso rosto. É por isso que hoje sua mãe sofre com dores de parto e na criação dos filhos. É por isso que hoje estamos o tempo inteiro em agonia, com saudade de um lugar que vocês nunca nem experimentaram. Talvez nesse momento, quando Caim e Abel já estavam com os olhos arregalados, assombrados e de repente cheio de lágrimas, Adão tenha dito para eles: mas meus filhos, não é o fim. Antes de nos expulsar de sua presença, Deus prometeu que aquele que vem virá e não tardará. É possível que Abel tenha crido nisso. Com certeza ele creu, com todas as suas forças. É possível que Caim tenha suspeitado da fidelidade de Deus em cumprir essa promessa, de resgatá-lo. Pela fé, Enoque. Pela fé em que, Enoque? Pela fé na promessa. Que promessa, Enoque? A promessa de que aquele que vem virá e não tardará. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado havia sido aprovado por agradar a Deus. Imagine você, Enoque, numa geração de gente que já tinha desistido de crer em Deus. Enoque, gerações depois de Caim e Abel, estava vivendo um tempo onde as pessoas já não davam crédito mais à promessa que Deus deu a Abraão. Não, ele nos esqueceu, é certeza. Cada um aí faz o que quiser, vive do jeito que quiser. Olha o tempo que já passou. Ele disse que ia nascer um menino, só o que acontece aqui é nascer menino, e nenhum deles nos salva, nenhum deles nos traz de volta ao lar, nenhum deles é o Filho Santíssimo de Deus, que viria esmagar a serpente em sua cabeça mortalmente. Ele nos esqueceu, Deus nos abandonou. Enoque vivia numa geração onde as pessoas estavam certas de que Deus os abandonara. Mas segundo o autor de Hebreus, Enoque creu na promessa. Ele creu a despeito de todo o discurso da sua geração. Mas ele creu com tanta força e nadou tão persistentemente contra a maré, que Deus o arrebatou para si, para que ele visse que era verdade a loucura invisível na qual estava depositando a sua fé. É como eu e minhas irmãs, na nossa família, os nossos avós sempre faziam um Natal muito grande lá em Goiás, e era presente para todo lado. Quando a gente chegava de João Pessoa, que a gente morava em João Pessoa, que ia para a casa da minha avó em Goiás comemorar o Natal, o armário do meu avô e da minha avó sempre estava cheio de presente para as crianças. Eu me lembro que não foi uma nem duas, que a gente chegava na brechinha do armário e ficava tentando ver o tamanho do presente, ficava tentando ver o formato dele, tentando adivinhar. Eu e minhas irmãs, a gente olhava e dizia: tem presente aqui dentro, ó, tem aqui um presente aqui para nós aqui. Eita, aquele ali azul deve ser meu, não é possível. Olha só, parece aquele jogo que eu tanto pedia. Minha irmã dizia: não acredito que minha avó comprou outro vestido para mim não. E a gente ficava ali naquela brechinha. Eu me lembro que muitas vezes as pessoas passavam, minhas tias e tudo, e dizia, querendo despistar, a gente dizia assim: Marco, meninas, saiam daí, aí não tem nada para vocês não. Aqui tem um presente para cada um de nós, tenho certeza que tem. Não tem não, menino, vá-se embora brincar lá fora. E a gente ficava na brecha do armário, Teve um Natal que meu avô não aguentou. Ele teve dó de nós, a gente tudo com barraca armada na frente do acampamento feito, na frente do armário dele. Ele falou assim: ah não, gente, ó Ieda, que ele chama, a minha avó chama Ieda. Ó Ieda, não vai aguentar não, vem aqui menino, para vocês verem. É verdade mesmo, está aqui o presente, está aqui, esse é o seu. Pronto, agora vai-se embora daqui, para de aperrear, né? Então, é mais ou menos o que acontece com Enoque. Parece que Enoque olha para uma frechazinha, não dá para ver direito, é invisível, é quase imperceptível. Todo mundo já desistiu de crer. Todo mundo está dizendo: Enoque, vai-se embora daí, Enoque, não tem nada para você aí não. E Enoque não, ele prometeu que vem. Ele prometeu uma salvação. Ele prometeu que nos levaria de volta ao seu lar eterno. E eu creio nisso. Mas o texto diz que Enoque creu com tanta persistência que Deus deu testemunho de sua tamanha fé. E não pôde esperar mais nem mesmo um segundo. Tomou para si Enoque e disse: vem e vê que é verdade. Ele foi tomado, visto que antes de ser tomado,
havia sido aprovado por agradar a Deus, crendo naquele que vem, virá e não tardará. E aí o verso 6, o autor de Hebreus abre um parêntese para dizer, ora, é isso mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele, o invisível, existe. E mais do que isso, Ele recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, essa igreja está pequena. Deus vai encher isso aqui. Não estou vendo ainda como é que Deus vai fazer para encher esse negócio. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Essa igreja vai explodir, vai ser a maior igreja do Acre. Queiro ruim ou não aguentei não, só mais essa. Vai ser a maior igreja do Acre. Vai ser essa daqui. E é para a gente crer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vai fazer uma campanha aqui de fé. Para estender as tendas, alargar as tendas e preparar para a multiplicação. Amém? Não, meus irmãos. Não, meus irmãos, não. Essa não é a fé que agrada a Deus. Não é a fé de que o seu pequeno império vai crescer. Não é a fé de que o seu pequeno nome vai ser proclamado. Não é a fé de que suas boas ideias vão ser louvadas e reconhecidas. A fé que agrada a Deus é a fé de Enoque. E a fé de Enoque é essa. Ele creu na eternidade. Ele creu no Deus que é invisível e recompensador daqueles que o buscam. Você quer agradar a Deus com sua fé? Então creia que Ele existe e que vai nos recompensar. Embora vivamos 80 anos aqui debaixo de taco, embora vivamos 80 anos aqui sendo uma igrejinha pequena, desmerecida, humilhada, nós continuamos crendo na promessa de que existe uma eternidade para nós, onde não seremos mais pequenos, porque jamais seremos poucos. Nos uniremos aos demais de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as tribos, línguas, povos e nações. Estou quase falando em línguas aqui, de tanto que eu estou embaralhando. Nossa fé agrada a Deus quando é ao estilo de Enoque. Vocês estão entendendo, gente? Tem gente que dá testemunho da sua grande fé. Eu sou um homem de fé. Sabe esse carro aqui? Ora, meus irmãos, a sua fé conseguir um carro. Os ímpios também conseguem sem fé. Eu sou um homem de fé. Passei na universidade. Primeiro lugar. Para quê, meu irmão? Para filosofia. Ora, meu querido, os ímpios passam em primeiro lugar para medicina, sem fé. Eu sou um homem de fé, eu era pobre, e agora estou aqui, estou rico, olha o tamanho da minha fé. Ora, meu querido, os ímpios constroem impérios 10 vezes maior do que o seu, sem fé. Portanto, a conclusão lógica é que você não precisa de fé para ficar rico. Você não precisa de fé para passar numa universidade. Você não precisa de fé para conquistar um carro. Você precisa criar vergonha e trabalhar. Você precisa estudar. Você precisa se esmerar naquilo que você tem de habilidades e de talento. A fé vem para lhe dar o que o seu braço não pode. Salvação eterna. Eu sou um homem de fé. Cadê a sua fé? A minha fé é que Cristo morreu em meu lugar, para que eu estivesse seguro eternamente em Deus. Portanto, ainda que eu esteja morto, saiba disso, eu viverei. É isso que nos distingue dos ímpios. Se a sua fé só serve para aquilo que se vê, por que você não vai logo embora? E não se entrega logo ao mundanismo e à vida ímpia? Você vai perder o mundo que há de vir, vai perder esse também.
Conselho de amigo, não perca esse não. Vai perder o mundo do porvir e vai perder esse também. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca. Pela fé em quê, Noé? Pela fé na promessa. Qual promessa, Noé? Aquele que vem virá e não tardará. Ele construiu uma arca para a salvação da sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam. O que era coisas que ainda não se viam, gente? Chuva. Não se via. Ele foi advertido sobre isso e creu. Creu que Deus era verdadeiro, que Deus não estava mentindo e que o dilúvio viria. Ele creu e construiu a arca. Por meio da fé, nesta promessa da salvação, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Noé creu na promessa da salvação. Noé, o mundo está perdido, Noé. Noé, todo mundo caminha cada um para os seus próprios interesses, mas eu tenho uma aliança com o mundo. Eu prometi que iria vir com salvação. Eu preciso limpar o mundo dessa impiedade toda. Eu preciso conservar a linhagem daqueles que creem na promessa. Então, Noé, constrói uma arca. Essa arca vai servir para a sua salvação. E vai servir para condenar aqueles que não creram. E ninguém creu em Noé quando ele pregou sobre a condenação. Isso é uma maquete do que acontece hoje, do que acontece sempre no Evangelho. Deus anuncia aos seus, dizendo: olha, obedece o meu mandamento. Creia no que eu estou falando. E você vai ser salvo, vai ser conservado eternamente. E proclama para a condenação dos que não creem. Fala que é verdade. Eles não vão crer, mas no momento que a minha chuva do meu juízo descer, aqueles que não creram vão ser condenados. E vocês que creram na minha palavra e fizeram tudo aquilo que eu ordenei, vocês vão ser conservados eternamente. Então, Noé obedece o mandamento do Senhor e começa a construir a sua arca, madeira por madeira, compartimento por compartimento. Ele faz toda a obra, toda a vontade de Deus ele faz. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que Noé construiu toda aquela arca gigante por anos, mas quem fechou a porta foi Deus. Foi Deus que preservou Noé e sua família. Depois de tudo que Noé fez, se ele não fechasse a porta, e era impossível Noé fechar aquela porta daquele tamanho, seria vão, seria tudo vão, anos e anos gastos à toa. Mas segundo o texto sagrado, quem fechou a arca foi Deus. Você pode construir a sua arca, meu irmão. Construa. Jejue, a madeira do jejum, a madeira da oração, a madeira do serviço aos santos, a madeira da distribuição dos seus bens aos pobres. Coloque madeira por madeira. Mas entenda de uma vez por todas: Deus não confia a segurança do seu povo nas mãos de ninguém. Não confia certamente nas suas mãos para a preservação da sua alma, porque você não daria conta. A segurança do seu povo está em suas mãos, e por isso ele fecha a porta da arca. E assim nos dá uma lição de que aqueles que creem em sua palavra estão seguros não em sua obra de construir arca, mas seguros em sua poderosa mão de preservação. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora você imagine, Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, abre mão da sua segurança, abre mão dos seus laços afetivos mais seguros, abre mão do seu conforto, abre mão da sua herança familiar, né? Comece do zero, você não vai herdar o que seu pai construiu, o que seu avô construiu, você não vai dar continuidade, você comece do zero, abra mão de tudo, vá-se embora. Agora saiba de uma coisa: eu vou te fazer pai de uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e você terá uma descendência tão incontável quanto as areias do mar, tão incalculável quanto as estrelas do céu. Abraão, creia nisso. Lá vai Abraão, vai-se embora Abraão, chega lá e diz o texto que Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para esse lugar, né? Mas no verso 9, peregrinou na terra da promessa como se fosse um estrangeiro.
É para pirar qualquer um de nós. Abraão sai que você vai ter uma terra sua. Ele peregrina a vida inteira até morrer sendo um estrangeiro. É para qualquer um de nós falar assim: Deus, qual que é a sua? O Senhor me prometeu uma nação. E eu estou aqui, não sou nem líder de vizinhança, nem presidente da associação da Irmandade das Almas. Sou nada. Mas o texto diz que ele estava convicto e inabalável. O texto diz que ele não se entristeceu por não ter aquela terra. Foi ele peregrino, foi seu filho peregrino, estrangeiro, seu neto também, herdeiros da mesma promessa. E olha o que o texto diz. Ele não endoideceu, está aí no verso 10. Ele não endoideceu e não retrocedeu, porque não esperava essa cidade visível. Seus olhos não estavam postos na cidade de Canaã, na terra visível de Canaã, não. Os seus olhos estavam postos na cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão não pirou, porque a esperança de Abraão não estava naquilo que se vê, mas naquilo que se não vê. Abraão, Deus falou para você que você ia ser dono dessa nação toda aqui. Não, Deus falou, mas você não está entendendo. Essa nação é uma maquete, é uma realidade mínima do que de fato Ele prometeu ao seu povo. Como é que pela graça Ele tem essa compreensão? Sabe, é como se Canaã, a terra prometida, não passassem de uma maquetezinha. Você já foi comprar algum apartamento na sua vida? Se ainda não foi, recebe pela fé, estou brincando. Você já foi comprar algum apartamento na sua vida de algum prédio? Você chegou lá na imobiliária e tinha uma maquete. Por maior que fosse, talvez do tamanho desse púlpito aqui, mas não existe nem desse tamanho, mas por maior que fosse a maquete, por mais bem elaborada, por mais bonita que seja, por mais proporcionalmente calculada que fosse, algum de vocês já cometeu a loucura de dizer assim: estou comprando esse apartamento aqui, pá, agora boto no carro. Algum de vocês levou a maquete para casa? Canaã não passava de maquete da realidade superior, que é a pátria, que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto. E Abraão compreendeu isso, e a sua esperança estava no que é maior do que a maquete. Vocês estão entendendo, gente? Pela fé, até a própria Sara, pela fé na promessa daquele que vem e virá, ela era estéril e de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Qual foi a promessa exatamente? A gente tem a tendência de olhar que a promessa foi algo específico e individual para Sara. A promessa era que Sara seria mãe. Deus estava preocupado com Sara e com as vaidades de Sara e com as preferências de Sara. Tadinha de Sara. Tantos anos de vida e ainda estéril, nunca teve filho. Quer saber? Eu vou dar um filho a Sara. A pobre de Sara. A promessa estava para além de Sara. A promessa não tinha o objetivo de agradar as peculiaridades de Sara, não. A promessa veio de Adão. A promessa era o Salvador. E Sara continuou dando seguimento à linhagem do Salvador. Talvez até mesmo para a própria Sara tenha sido uma questão existencial. É para mim que Deus está fazendo isso. Mas Deus estava fazendo isso para todo aquele que nele crê. Isaac nasceu para Jesus nascer. Jesus não deu um filho a Sara, deu um filho a todos nós. Portanto, também de um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Olha, ele cumpriu essa promessa. E incontável como a areia da praia do mar. Veja o verso 13, como ele é interessante. Todos estes morreram mantendo a fé na promessa, sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto de longe, saudando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Meus irmãos, isso aqui dá até vontade de cantar aquela canção. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre nada, não desiste não. E tem a fé de Abraão.
Meu Deus do céu, que tragédia essa canção, que tragédia. Que absurdo essa canção. A frase é tão bonita, quem tem promessa não morre. O problema é que ela não é Bíblia, ela não é palavra de Deus. Ela é ditado popular. Escolhe hoje se você quer o ditado popular ou a Bíblia. A Bíblia diz que esses aqui, Abraão, inclusive um deles, citado na canção como não vão morrer enquanto a promessa não se cumprir. Feito Abraão. Pois Abraão morreu sem receber a promessa. Tem alguém lendo a Bíblia do avesso, eu sei lá. Os que dizem tais coisas, eu sou só estrangeiro aqui, não importa com esse mundo não me importa com as coisas que estão visíveis não. Meus olhos estão postos, a minha fé está posta no que é invisível, naquilo que os olhos não veem, que o coração não pode sentir ainda, não passou. Coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem passou em coração nenhum. O nego canta essa música no casamento, falando do seu casamento, mas casamento é coisa que se vê. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Isso não é um casamento. Senão o casamento eterno. O que Deus preparou para nós é muito maior do que filhos, da alegria de ter filho. Gente, só quem tem filho sabe a alegria que é ter um filho. Mas o que Deus preparou para nós ainda é melhor do que tudo aquilo de bom que olhos viram, que ouvidos ouviram e que corações experimentaram. E isso é maravilhoso, porque imagine, nós já tivemos inúmeras experiências incríveis, em praias, em viagens, em relacionamentos. E ainda assim nos lembramos que o que Deus tem para nós, olhos não viram, ouvidos não viram, é ainda melhor do que tudo que nós experimentamos juntos. É infinitamente melhor. E aí o texto diz que os que dizem tais coisas como essas que estamos dizendo aqui, mostram que estão buscando uma pátria. Se pudessem se lembrar onde é que está essa pátria, voltariam imediatamente. Só que é uma pátria que eles não sabem onde está, eles nunca nem estiveram lá. Eles ficam andando buscando, eu sou peregrino, mas você é da onde? É de uma pátria invisível. Por que você não vai para lá? Porque eu não sei chegar lá. Eu estou esperando aqui. E se eu soubesse, eu já não estava mais aqui. Se eu soubesse como voltar, eu voltava, mas só que eu não sei. Mas aí, eles almejam uma pátria melhor, superior, a celestial. Por isso também, por causa disso, desse negócio, desse anseio deles, dessa proclamação, eu sou peregrino, eu quero o porvir, eu quero o que Deus prometeu na eternidade. As coisas que eu posso ter aqui são maravilhosas, mas a verdade é que a traça corrói, que o ladrão rouba, que se acaba o prazer, sabe? Eu vou 3 vezes naquela praia, já não quero mais, quero outra. Eu tenho o primeiro filho, o segundo pobre do segundo filho, o terceiro, meu Deus, que Deus o tenha. Diz que o primeiro filho você até escalda a chupeta dele, né? Antes de botar na boca. Ai meu Deus, caiu no chão, chega, corre mulher. Bota na água, esquenta a água ali e tal. E o menino chorando, mas não, ele não vai morrer com a chupeta do chão, pelo amor de Deus. E aí, depois de botar na água, você vai e devolve o menino. Diz que o segundo filho, você pega a chupeta, meu Deus do céu, corre Jesus. Aí abre a água corrente, dá uma molhada na água e xuxa na boca do menino. Eu sou o terceiro, agora você imagina. O terceiro filho, você pega a chupeta e faz assim, toma menino, cala a boca. Então, essa é a experiência da humanidade. Esse é o tanto que a gente se acostuma com sensações. Quem almeja o que é superior, o que é celestial, Deus não se envergonha destes, e não se envergonha de ser chamado seu Deus. Porque é verdade o que eles estão dizendo, já lhes preparou uma cidade. Veja o que esse texto disse. Gente, esse texto é incrível. Vocês estão entendendo a preciosidade desse texto. E aqui nesse versículo, veja só que loucura. Ele está dizendo que quem anda com essa perspectiva no que é invisível, com esse olhar no que é superior, no que é celestial, Deus olha para estes camaradas, quando eles se reúnem na igreja no domingo à noite para dizer assim, Deus, obrigado por tudo que temos, é pela graça, mas o nosso coração não está aqui, não se apegou a este mundo, o nosso coração anseia pelo que é superior, pelo que é eterno, pelo que é incorruptível, pelo que é indestrutível. É isso que nós estamos ansiando, Deus.
Quando esse povo se reúne, o texto está dizendo que Deus olha e tem orgulho, não se envergonha. Diz assim: ô rapaz, é isso mesmo, não tenho vergonha de vocês não. Todo mundo está chamando vocês de louco, mas eu não chamo vocês de louco. Todo mundo se afasta de vocês, mas eu não me afasto não. Sabe por quê? Simplesmente porque é verdade. É verdade, existe uma pátria superior, existe um tesouro incorruptível. Existe. Eu não tenho vergonha de vocês. Quando vocês levantam as mãos e dizem: tu és o meu Deus, eu não tenho vergonha de ser chamado de Deus de vocês. Porque é verdade. Se isto que eu estou dizendo é uma verdade, o oposto disso também é. Todas as vezes que nos reunimos diante de Deus e dizemos: ó meu Deus, levantamos as mãos e chamamos Ele de meu Deus, dá-nos, Senhor, uma casa. É o que nós precisamos para ser feliz. Uma estabilidade financeira é o que nos falta. Dá-nos a maquete, Deus. A gente quer essa maquete aqui. Eu sei, ela é frágil, ela é corruptível, ela é facilmente, ela se degrada. Mas é o que queremos. Dá-nos saúde física, dá-nos prosperidade financeira, dá-nos isso, aquilo outro, sabe? Quando a gente levanta as mãos para o céu juntos, reunidos no domingo, dizendo: Deus, nos dá tudo isso que os olhos podem ver, que o coração pode sentir, que os ouvidos escutam, que as mãos podem apalpar. Dá-nos o que é efêmero e passageiro. Quando nós dizemos: meu Deus, nessas circunstâncias, Deus olha do céu e diz: eu tenho vergonha de ser chamado seu Deus. Porque o que eu preparei para vocês é infinitamente superior ao que vocês estão choramingando. Vamos para frente, que senão o avião sai e eu estou aqui ainda. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Abraão creu na promessa daquele que vem, virá, não tardará. Abraão sabia que essa promessa estava conectada à sua descendência. Ainda assim foi capaz de oferecer Isaque, sabendo que Deus cumpriria a sua promessa de uma forma ou de outra, ainda que para isso ressuscitasse o seu filho. Ele considerou que Deus era poderoso para isso. E no verso 20, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas que ainda aconteceriam. Isaque, antes de morrer, passou para frente essa promessa para Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e a adorou, obedeceu. Ele morreu crendo na promessa daquele que vem, daquilo que é invisível. Ele não viu o Filho amado chegando ao mundo, ele não viu os nossos pecados sendo expiados, mas ele morreu crendo. Ele morreu crendo. Apoiado sobre a extremidade do seu bordão, morreu. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordens relativas aos seus ossos. Olha que verso 22 incrível, gente. Pela fé, José estava próximo de morrer, de repente acamado ali no seu leito de morte. Ele estava muito frágil, respirando com dificuldade. E antes mesmo que partisse, os últimos suspiros que se registrou de José foram esses. José dizendo: agora eu entendi a saída do Egito. Agora eu estou entendendo. Era só uma maquete. Agora eu entendi qual é a verdadeira saída do Egito. E morreu. Com um leve sorriso no rosto. Com uma lágrima de confiança e de certeza escorrendo. Ele disse: rapaz, a saída do Egito. A saída do Egito, entendi. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Moisés, já adulto, pela fé na promessa daquele que viria resgatar o seu povo, recusou ser chamado de netinho do faraó. Falou: não, eu escolho o contrário disso, ser maltratado com o povo de Deus, porque tudo que eu posso ganhar de bom sendo netinho de faraó, eu vou ganhar algo extremamente superior. Eu ganharei um prêmio, uma recompensa infinitamente superior àquilo que eu posso ganhar sendo netinho de faraó.
Se eu estiver com esse povo sofredor, que tem uma promessa de salvação, que acredita num reino invisível onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá pranto, onde não haverá pecado. Se esse povo sofredor está falando a verdade, o que eu ganho com eles é superior do que eu poderia ganhar aqui sendo netinho de Faraó, nas abas do rei. A gente não troca nunca o que é superior pelo que é efêmero, gente. Nossa fé é uma... Por isso que eu disse no começo que a gente tem uma tragédia. As pessoas vêm até aqui e elas entendem tudo errado sobre fé. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou isso. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior. Aquilo que eu acabei de explicar. Cristo nem existia, mas Moisés já o considerava. Porque não existia com nome e endereço, mas existia como uma promessa de um filho que nasceria. E ele considerou essa vergonha aí, essa afronta de Cristo, maior riqueza do que desfrutar dos tesouros de Faraó. Pela fé ele deixou o Egito. Pela fé nessa promessa, nesse Cristo que viria, nesse menino precioso, ele deixou, não temendo a ira do rei, perseverou como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Ele creu, foi a fé que salvou eles, gente. Meu Pai do céu. Pela fé ele celebrou o fato de Deus ter conservado eles, ter salvo eles a partir do sangue de um precioso. A passagem por cima da morte. Pela fé ele celebrou, dizendo assim: a morte já vai passar por cima de nós. Ainda que a gente morra, a morte não nos segura, não. Não nos segura, nós vamos passar por cima da morte. Ou a morte vai passar por cima de nós. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. Esse verso é incrível. Raabe, uma prostituta, não era do povo de Deus, e por ser prostituta, claro, era pecadora, e ela sabia disso. A sociedade fazia questão de apontar o dedo na cara dela. Todos os dias de manhã, quando ela acordava e olhava no espelho, o que ela via era uma pecadora. Ela morava dentro dos muros de Jericó. Dentro, os muros eram tão espessos que Raabe, e tinha outras casas também, haviam casas dentro dos muros. Raabe era uma dessas casas que ficava dentro dos muros, e ela pecadora, olhava no espelho e dizia: eu sou uma prostituta, eu sou uma pecadora. Mas quando os espias foram até aquela terra para espiá-la e para ver como é que seria a coisa, bateram na porta dela, algum encontro aconteceu, e eles falaram para Raabe o propósito de estarem ali: nós estamos aqui porque Deus prometeu nos dar uma terra. E por que Deus prometeu dar uma terra a vocês? Porque do nosso povo vai nascer um Salvador. Ela disse: Salvador? Preciso de Salvador. Tá, o que eu preciso? Os loucos sabem mais do que nós o que eles precisam. E Raabe acolheu não apenas os espias, mas a promessa daquele que vem e virá e não tardará. Resultado? Um dia Raabe estava em sua casa, varrendo o chão, organizou um vaso de flor no centro da mesa. E enquanto varria aquele chão e arrumava as coisas no lugar, ela ouviu um estrondo, som de trombetas, gritos assustadores, e de repente ela ouviu a queda do muro, subiu poeira, ela se jogou no chão pedindo por misericórdia. E depois de todo o barulho cessar, depois de a poeira baixar, Raabe se levanta trêmula, se coloca na janela de sua casa, olha para o lado esquerdo e as muralhas estão ao chão, olha para o lado direito e não sobrou nada, olha para dentro de casa e o vaso está intacto em cima de sua mesa. Porque creu na promessa e foi conservada quando todos morreram naquele muro. Isso é mais uma maquete. Quando todos morrerem no muro da nossa vida, no muro da nossa existência, quando o muro da nossa existência ruir, quando a nossa realidade desaparecer, aqueles que creem estarão de pé e os seus vasos de flor intactos acima da mesa. Vamos encerrar. O que mais direi?
Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas. Estes, por meio da fé na promessa daquele que vem e virá e não tardará, por meio dessa fé eles venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados. Já pensou? Alguns foram torturados e não aceitaram o livramento. Imagine um deles preso no calabouço, 2, 3 deles presos no calabouço por crerem na promessa do Filho amado. E aí alguém, a turma da Damares e Companhia Limitada, cava um poço lá de fora e vem subterraneamente por dentro, abre um buraco no meio do calabouço daqueles camaradas e fala assim: ei, agora é só vitória. Sabor de mel aqui, a gente trouxe mel silvestre. E os caras lá amarrados falaram assim: você tá doida? Qualquer sua, você não está entendendo que a vitória vem depois de todo esse sofrimento aqui? Você não está entendendo que é exatamente esse sofrimento que me trará a maior vitória da minha vida? Você está querendo evitar a dor? Minha filha, eu creio, e por crer eu morrerei. Se é da vontade de Deus que eu morra pela fé, eu morrerei. Vai você com esse gospelândia para lá. É meio uma cena que a gente pode elaborar, porque eles estavam presos, houve uma oportunidade de livramento, eles disseram não, a nossa vitória está em crer até a morte. Oh, meus irmãos, que escândalo esse evangelho, que escândalo. Foram apedrejados, experimentaram zombarias, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Sabe quem é digno desse mundo? Quem ama esse mundo. Se você ama esse mundo, fique com ele. Mas estes homens mereciam algo superior, porque estavam esperando por algo melhor do que o que os olhos estão vendo aqui. Homens dos quais o mundo não era digno deles, não. Andaram vagando por desertos e montes, e por cavernas e buracos da terra. Todos eles, embora recebendo bom testemunho de crerem na promessa daquele que vem e virá e não tardará, não obtiveram essa promessa, não puderam vê-la, visto que Deus havia providenciado para nós, pós-Cristo, algo melhor, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Louvado seja Deus por esses heróis da fé, que mesmo sem ver, mesmo sem um testemunho escrito, creram. Nós temos a vida de todos eles como testemunho, para motivar a nossa fé. Nós temos Cristo Jesus como testemunho vivo, para motivar a nossa fé. Nós temos a história registrada de Cristo Jesus, para dizer que é verdade, que a gente pode seguir crendo. Eles não tinham nada disso. Mas parece que a nossa fé é muito mais frágil do que a deles. O que mais você precisa para crer naquele que vem e virá e não tardará? O autor de Hebreus termina essa sessão, na minha perspectiva, não aqui no verso 40 do 11, mas no verso 3 do 12. Ele diz: portanto, agora nós. Falei de todos eles e agora nós. Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? É o pessoal que fica lá em cima com um caderninho, cada um anotando. O que você está fazendo? Eu pensava isso quando era criança. O pessoal pregava assim: cuidado com o que você faz, onde você anda, por causa da nuvem de testemunhas. Como se essa nuvem de testemunhas não tivesse mais nada interessante para fazer no céu do que ficar vendo o nosso Big Brother aqui embaixo. Essa nuvem de testemunhas é a multidão que ele citou e os que ele não citou também, mas que morreram da mesma fé. Eles não estão testemunhando a nossa vida, porque a nossa vida não tem nada de interessante. Eles são o povo que testemunhou em vida acerca daquele que vem, virá e não tardará.
E agora também nós, visto que a nos rodear tem essa tão grande nuvem de testemunha, vocês entenderam que vocês não vão inventar a roda, que a coisa não é inovadora, mas é a vida do Evangelho. Agora vamos correr com essa verdade. Agora é a nossa vez. Vocês aplaudiram Abraão, vocês aplaudiram Moisés, aplaudiram a vida de Raabe e a fé desses camaradas. Agora é vez de vocês. O carretel da fé chegou, foi anunciado por Deus, entregue a Adão. Adão entregou a Abel, entregou a Enoque, que entregou a Moisés, Abraão, etc. e tal, Sara. E esse carretel da fé foi passando geração após geração. Chegou até nós hoje, 2016, no Acre. No Acre o Evangelho chegou. A Bíblia já foi pregada a vocês, o carretel foi passado para a mão de vocês, agora também nós. Vamos honrar a vida desses camaradas. Vamos honrar o que veio antes de nós. Qual é o tipo de evangelho que a gente vai entregar para a próxima geração? Se eu não cresce no poder de Deus em conservar a sua palavra viva e o seu evangelho intacto, eu estaria desesperado quanto ao futuro. Porque o que a maioria das igrejas vai entregar para a próxima geração é um evangelho fraco. É uma fé em coisas que se veem, é uma fé pobre. Mas nós não somos dos que retrocedem. Amém, gente? Agora também nós, fixados os olhos, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor desta fé maravilhosa. E o consumador desta fé na cruz do Calvário, ele consumou e disse que é verdade. O qual, por causa da alegria que lhe estava proposta no porvir, suportou as aflições presentes da cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Nós somos a casa da fé, estamos aqui para proclamar o Evangelho de Deus. Quando o doente chegar aqui, em fase terminal de câncer, porque bateu nos limites da medicina, nós vamos dizer para ele: tenha fé em Cristo Jesus, porque aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Nós não vamos mentir para ele. Nós não vamos dizer assim: tenha fé que você vai ser curado. Deus pode curá-lo, mas o grande trunfo da fé está no fato de que ainda que não seja curado, e ainda que a morte lhe visite, isso não vai ser o fim, senão a saída do Egito. Quando os pobres baterem a nossa porta aqui dizendo: e aí, eu preciso de fé para superar a minha vida financeira, nós vamos dizer a eles: creia naquele que vem, virá e não tardará. Quando ele vier, não haverá pobreza, todos nós estaremos ricos diante dele, ricos dele, ricos em sua glória. Ainda que você viva 80 anos aqui em pobreza e humilhação, creia na promessa de que esse tempo passará. Estaremos sem falta de nada diante dele eternamente. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos igreja da maneira como o Senhor espera que sejamos. Dá-nos a graça, Senhor, de respeitar a Tua palavra, honrar o Teu Evangelho e pregá-lo. Pregá-lo de modo digno. Pregá-lo ao exemplo destes homens bravos do passado. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. Ajuda-nos, Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar e fazer sua própria oração a Ele, de olhos fechados e de coração contrito, de punhos cerrados. Desde que a palavra de Deus termine a obra que começou no seu coração. Desde que a fé lhe invada. Desde que a fé
Mude as estruturas da sua religião. Deixe que seus olhos sejam postos nele. Deixe que ele lhe atraia e seja atrativo ao seu coração. Enquanto a banda toca uma canção, faça a sua própria oração. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ninguém como tu, ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Não há ninguém como tu, Senhor, único. E quando enfim Jesus vier em glória, mantenham firme a vossa esperança, para que depois de haver feito toda a vontade de Deus alcancem essa promessa. Adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Ninguém é como tu, ninguém é como tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Sim, Deus, sim, meu Senhor. Ninguém é como tu, ninguém é como tu. Tua palavra é firme, a tua promessa é infalível. Palavra é firme e promessa infalível. Nele eu ponho
a minha fé. Nele eu ponho os meus pés, nele eu vivo, nele existo, nele a morte não provarei, ainda morto viverei. Cantar a última estrofe mais uma vez, crendo na promessa que temos, crendo no Jesus que virá e na glória que vivenciaremos com Ele. E quando enfim Jesus cantar a Ele. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos aplaudir a grandeza do nosso Deus, a firmeza do nosso Deus e de sua palavra. Não há ninguém como Ele, eternamente é único e incomparável. Aleluia.